Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, do verso 14 ao verso 17. O tema da nossa mensagem hoje à noite é a ação do Evangelho e a reação da igreja. A ação do Evangelho e a reação da igreja, no que diz respeito à ação do Evangelho na vida da igreja. Vamos ler então Romanos capítulo 1, do verso 14 a 17. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar a Deus pedindo um culto abençoado, que Ele venha falar aos nossos corações através da sua palavra. Santo Deus, usa a tua palavra para falar ao nosso coração e às nossas vidas, Senhor. Teu Espírito Santo edifique o nosso coração para que possamos honrar o teu nome com a nossa vida, uma vida totalmente dedicada ao Senhor. É o mínimo que a gente pode fazer diante do que o Senhor já fez por nós, dando o teu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. Ó Deus, nos guia enquanto avançamos, versículo por versículo, pela tua palavra. Nós estamos procurando a palavra do Senhor para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos consolar, para nos transformar a vida. Faz isso, Senhor, por nós. Tem misericórdia de nós. Nós somos pecadores. Nós carecemos da tua graça e da tua presença todo dia. Sem a tua graça, nós nada somos, nós nada podemos fazer. Visita-nos com a tua graça através da tua palavra. É o que eu te peço humildemente, Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos, a ação do evangelho e a reação da igreja é o que eu quero trabalhar com os irmãos. Em nosso último encontro para estudar o livro de Romanos, nós falamos que um crente verdadeiro tem em seu coração um forte desejo de ser útil à igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que a gente trabalhou no domingo passado. Um crente de verdade pesa no coração dele o desejo de ser útil ao povo de Deus. E para ser útil, o crente, aí a gente trabalhou alguns pontos. Um dos pontos, o crente precisa estar próximo dos seus irmãos. Não tem como nós sermos úteis se a gente não comparece, se a gente não está presente, se a gente não está ali ao lado. Só estando junto dos nossos irmãos é que nós podemos ser úteis a Ele. Outro ponto que a gente viu, para ser útil, o crente trabalha visando a edificação dos irmãos. Nós falamos que o Espírito Santo ele concede dons a todos os cristãos. Alguns têm mais de um dom, têm vários dons, capacidades dadas pelo Espírito Santo para a edificação da igreja, mas todo crente pelo menos um dom ele tem, e ele trabalha na igreja, visando utilizar esse dom que o Espírito Santo deu para ele,
para ele abençoar, para ele edificar a vida dos irmãos, edificar a igreja. E o outro ponto que a gente trabalhou, e o último, é que para ser útil, o crente trabalha visando colher fruto espiritual do seu trabalho. Então ele não apenas usa o seu dom para edificar, mas ele realmente se esforça, como se dependesse dele. Não depende, depende de Deus, mas ele se esforça para ver o fruto. É como você ir para a lagoa para pescar, e você vai dar o seu tudo para trazer o peixe para casa. Assim deve ser o investimento que a gente faz na vida uns dos outros. Nós trabalhamos com afinco, como se dependesse de nós colher o fruto espiritual. Então foi isso que a gente trabalhou no domingo passado. E hoje nós estamos chegando no que é o tema central da carta de Romanos. Isso mesmo. O tema central da carta de Romanos é Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17. O que o capítulo 1, verso 16 e 17 nos ensina? Número 1, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Capítulo 1, 16 e 17 nos ensina o tema central da carta. E o primeiro ponto, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Número 2, gentios e judeus só podem ser salvos pela fé em Jesus Cristo. Gentios e judeus só podem ser salvos pela fé em Jesus Cristo. E número 3, uma apresentação da gloriosa doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus. Então esse é o versículo, ou os 2 versículos que trazem o propósito da carta, o tema central que Paulo quis desenvolver para a igreja do Senhor. Interessante que estudiosos afirmam que temos a introdução da epístola, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 13, e nos versos 16 e 17 temos uma transição que é para o tema central do livro de Romanos. E os estudiosos falam que o que vem depois da introdução e do tema central, versos 16 e 17, o que vem depois são comentários ao redor, em torno desse tema central. Então, Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17, são os 2 versículos mais importantes do livro para nós compreendermos todas as verdades que Paulo nos explica na epístola aos Romanos. Então, Romanos capítulo 1, verso 16 e 17 é chave hermenêutica para nós compreendermos toda a obra do apóstolo Paulo. Então, aqui está a base de todo o livro de Romanos. Por quê? Vou repetir. Número 1, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Número 2, gentios e judeus só podem ser salvos pela fé em Cristo Jesus. E número 3, uma apresentação da gloriosa doutrina da justificação pela fé. Então aqui é a base do livro. E Paulo vai dizer o quê? Paulo vai dizer que o contato do pecador com o santo evangelho provoca no coração dele reações em sua vida. E eu notei aqui, lendo, estudando e me preparando para pregar essa mensagem, 3 reações que o apóstolo Paulo fala que o evangelho, que o contato que nós temos com o evangelho provocam em nós. E as 3 são dívida, a gente vai explicar cada uma delas daqui a pouco. Primeiro, dívida.
Segundo, prontidão. E terceiro, coragem. Quando nós somos crentes verdadeiros e nós somos visitados pelo poder do Evangelho, esse Evangelho que nos visita provoca em nós um senso de dívida, um senso de prontidão e um senso de coragem. Está dando para pegar até aqui? Estão entendendo? Então vamos continuar. Ele vai falar, Romanos 1,14, eu sou o devedor. Romanos 1,15, ele fala, estou pronto. E Romanos 1,16, ele fala, eu não me envergonho. Não me envergonho. Dívida, prontidão e coragem. Então vamos estudar o primeiro ponto dessa noite. Em primeiro lugar, o Evangelho coloca na vida do crente um senso de dívida. Paulo fala que ao ser visitado pelo poder do Evangelho, ele diz, sou devedor do Evangelho. Por que Paulo está falando isso, meus irmãos? Deus confiou ao apóstolo Paulo o glorioso Evangelho como um rico tesouro, como seu tesouro precioso para abençoar a vida dos homens, para enriquecer espiritualmente homens que são totalmente empobrecidos, miseráveis. E o fato de Paulo ter visto essa riqueza que é a palavra de Deus, que pode enriquecer os pobres, ele acabou tendo um senso de dívida para levar essa riqueza que pode tirar os homens totalmente pobres dessa pobreza espiritual e enriquecê-los em Cristo Jesus. Então, Paulo via o Evangelho como um tesouro que não deveria, em hipótese nenhuma, ser retido para si, mas deveria, então, ser compartilhado com todos. E ele então tinha um senso de dívida, não para com os pecadores propriamente, mas para com Deus, porque Deus confiou o Santo Evangelho a ele. Ele então tinha o dever de compartilhar a riqueza do Evangelho aos homens apartados de Deus pelo pecado. Então Paulo ele queria ir para Roma, né, a cidade mais rica daquela época, a cidade mais poderosa daquela época, para poder proclamar as riquezas do Evangelho para os pobres e miseráveis pecadores que ali se encontravam. Então Paulo ele se coloca aqui como um agente de Deus, que tinha a obrigação de compartilhar o Evangelho da salvação com fidelidade. Você lembra de Robin Hood? Robin Hood ele tinha um lema. Ele tirava dos ricos para quê? Para dar aos pobres. Mas não é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é o ser mais rico do universo, o ser mais poderoso que já existiu, ele está doando o seu rico evangelho para enriquecer homens que se encontram em miséria espiritual. É o Deus Todo-Poderoso, extremamente rico, compartilhando o seu bem precioso, que é o seu santo evangelho. E esse evangelho poderoso que salva, que enriquece pecadores miseráveis, ele está ligado à doação do seu próprio filho, seu filho único, o seu unigênito. Ele entregou para que nós pudéssemos ter a salvação. Então é isso, irmãos. Paulo está tentando passar para os romanos que Deus ele nos confiou a sua palavra, o seu evangelho. E esse evangelho, ele é um rico tesouro.
E agora nós precisamos ir e anunciar essa riqueza aos pecadores miseráveis. Sonegar o Evangelho é um grande pecado contra Deus. Nós que somos enriquecidos em Cristo Jesus, nós que temos o Evangelho, o poder de Deus que transforma pecadores, se nós retivermos o Evangelho, se nós sonegarmos o Evangelho àqueles que estão em miséria espiritual, isso se constitui em grande pecado contra Deus. Paulo, ele entendeu a responsabilidade que é nós termos o Evangelho para pregar, e ele então, em seu coração, criou-se um senso de dívida para com Deus. Eu sou devedor. Eu preciso levar a palavra do Senhor a gregos, a bárbaros, a romanos, a judeus, a gentios. Eu sou devedor. E nós, como crentes no Senhor Jesus, nós também temos esse senso de dívida, de levar essa palavra. Nós não temos o direito de monopolizar o Evangelho, de reter o Evangelho. Você que se diz crente, você que se diz salvo em Jesus, esse Evangelho que salvou você, ele deve criar em seu coração um peso de responsabilidade, um senso de dívida. Existem muitas pessoas que ainda não conhecem a Deus, como eu conheço por causa do Evangelho. Quer dizer que então é só levar esse Evangelho para as pessoas que não conhecem a Deus, que elas também poderão conhecer a Deus assim como eu conheço hoje? Então eu não posso ficar com isso para mim apenas. Eu preciso levar para aqueles que não conhecem ao Senhor. Em qualquer lugar do mundo, deixar de pagar uma dívida é considerado um ato vergonhoso. E certo teólogo diz que proclamar este Evangelho em todo o mundo e a toda criatura não é questão de sentimento ou preferência, é obrigação moral. Esse teólogo diz que é dever sagrado. Levar as boas novas para quem ainda é descrente, quem ainda se encontra na miséria do pecado, é dever sagrado. Nós temos a responsabilidade diante de Deus de levar a riqueza do Evangelho aos miseráveis, espiritualmente falando. Paulo diz que é devedor, aí no versículo, tanto aos gregos como aos bárbaros. Você precisa entender que Paulo não estava devendo dinheiro a essa gente ou favores. Os gregos, ele fala assim porque eles eram considerados a elite intelectual altamente culta do mundo antigo. Esses eram os gregos. E o resto dos gentios, os gregos eram gentios? Eram. Só que eles se consideravam a elite intelectual. E o resto dos gentios, eles eram chamados de bárbaros. Porque para os gregos intelectuais, os outros povos gentílicos, eles eram pessoas ignorantes. Então Paulo está dizendo que os gregos eram os considerados sábios. E os gentios não gregos eram considerados os ignorantes. Essa era a ideia da época. Mas Paulo se considera devedor tanto a sábios como aos ignorantes, tanto aos gregos como aos bárbaros. Eu acredito que ele está falando da mesma classe de pessoas. Como eu falei, os gregos, os intelectuais, os não gregos, os bárbaros ignorantes. Mas a dívida de Paulo não era com os gregos e nem para com os bárbaros propriamente. Paulo está dizendo que a sua dívida era com Deus. Ele está falando da responsabilidade de compartilhar o Evangelho com todas as pessoas. Ou seja, o que nós podemos aprender nesse primeiro ponto é que todo verdadeiro crente, depois que ele é alcançado pelo Evangelho, ele sente em seu coração um peso, uma obrigação diante de Deus para pregar o Evangelho para os outros.
pesa em seu coração o fato de que muitos não têm acesso a este precioso evangelho que salva, que perdoa os nossos pecados e que nos reconcilia com Deus. O que eu entendo aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo que é estranho um crente ganhar a salvação da forma como ele ganhou, por causa da poderosa mensagem do evangelho, e reter esse evangelho para si. Não ter a responsabilidade de compartilhar com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E muitos crentes fazem isso. Tem crentes que convivem no trabalho com outros homens que não são crentes há 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. E esses homens descrentes que convivem com o crente no trabalho nunca ouviram o evangelho da boca desse crente. Tem muitos crentes que passam pelo ensino médio, passam pelas universidades. Eles são membros de igreja, eles se dizem crentes em Jesus Cristo, mas eles passam... Quanto tempo você passa, numa universidade, numa escola? Uns 15 anos, 16 anos? Não fiz os cálculos aqui. E tem muito crente que está nesse processo educacional há 10 anos, 11 anos, 12 anos, estou falando desde o início que ele se converteu. E os seus amigos da escola nunca ouviram falar de Jesus da boca dele. Cadê o senso de responsabilidade de apresentar o rico evangelho para quem ainda não conhece a Jesus? Muitos crentes não têm esse senso, não têm esse peso. Mas Paulo está dizendo que o verdadeiro crente pesa em seu coração. Ele é devedor ao descrente. Na verdade, ele é devedor a Deus, de apresentar a riqueza do evangelho aos descrentes que estão caminhando para a condenação eterna. Meu irmão, Deus vê como pecado a nossa negligência em não compartilhar o evangelho aos descrentes que convivem conosco. Deus vê isso como pecado. Ele nos deu esse tesouro não para ser retido. Esse tesouro nos foi dado para ser compartilhado. Mas, meus irmãos, eu noto uma falta de entusiasmo em nossos corações por Jesus. Nós precisamos orar a Deus para que o nosso coração pegue fogo para Ele novamente. Tem faltado fogo em nosso coração para mostrarmos aos perdidos como é bom ser um cristão. Eu tiro muitas vezes pelos louvores. Hoje a gente cantou o hino do cantor cristão, eu não vou lembrar agora, mas que falava de alegria, né? A alegria de servir a Cristo. Tem uma parte, tem um estrofe que fala sobre alegria. Mas os irmãos estão cantando, parece que estão no velório. Alegria, como eu estou alegre. Imagina você, como eu estou alegre, eu estou tão feliz hoje, eu estou muito feliz. Quer dizer, isso não condiz com a mensagem que nós estamos cantando. A mesma coisa acontece com esse rico evangelho. Nós não nos empolgamos com o evangelho. Os descrentes que convivem conosco não percebem que nós somos ricos. Eles não percebem isso. Eles dizem, olha, qual é a diferença desse cara aí que se diz crente? Para mim não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque nós perdemos o entusiasmo por Jesus. Se nós queremos realmente compartilhar o rico evangelho, eles precisam ver em nós esse poder do evangelho. O quanto para nós o evangelho é caro. O quanto para nós o evangelho é precioso. E nós fazemos questão de compartilhar a riqueza do evangelho, porque é sensacional. É maravilhoso. Não há nada igual. Não há nada que se compare ao que aconteceu na minha vida quando o evangelho tocou o meu coração. Falta-nos esse entusiasmo, irmãos. E palestra não vai ajudar, pregação não vai ajudar, podcast não vai ajudar, ler livro de teologia não vai ajudar. Esse fogo só pode ser aceso. Esse coração gelado, ele só pode ser aquecido pela uma ação do Espírito Santo de Deus em nosso coração. Então nós temos que orar.
Deus, anima o teu povo. Deus, traz ao coração da igreja fogo no coração. Aquece os nossos corações. Nos faz ter a alegria da salvação. Nos faz enxergar a riqueza do Evangelho. A riqueza de ter comunhão com o Senhor. A riqueza de pertencer ao Senhor. Pensando no que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Que riqueza maravilhosa é essa? Nós estamos perdendo a visão da riqueza do Evangelho. Um Deus que deixou a sua glória, se tornou homem, se humilhou, morreu na cruz, derramou sangue puro por nós. Não nos toca mais. Qual foi a última vez que você leu ali os evangelhos falando da crucificação e você se emocionou? Qual foi a última vez? Será que já aconteceu com você? Você lendo ali, Jesus indo para a cruz, os soldados batendo em Jesus, os soldados vendando os olhos de Jesus, dando socos em Jesus, dizendo, profetiza quem foi que te bateu. Você já chorou lendo isso? E ele como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, foi para a cruz por nós, sofreu por nós. Tem muitos crentes que nem se emocionam mais lendo os evangelhos. Não sentem mais o poder do Evangelho, a alegria da salvação. E só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso por nós, irmãos. Então, o crente verdadeiro, ele sente a dívida diante de Deus de levar as boas novas aos descrentes. Tem uma frase de Spurgeon muito conhecida, onde ele vai dizer assim, o Evangelho é como um leão enjaulado. Nós não precisamos defender o leão. Nós só precisamos deixar que o leão saia da jaula. O Evangelho é como um leão enjaulado. Ele só precisa sair da jaula. Então nós só precisamos pregar o Evangelho às pessoas. O Evangelho faz o resto. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do perdido. Em segundo lugar, além do senso de dívida, Paulo fala de um senso de prontidão no coração do crente. É a prontidão para pregar o Evangelho. No versículo 15 ele diz, estou pronto a pregar o Evangelho. Você está pronto para pregar o Evangelho? Se alguém perguntar a você amanhã a razão da sua fé, você vai estar pronto a pregar? Se o muçulmano perguntar para você na rua por que você ama Jesus, e ele tiver com a mochila nas costas, eu estou brincando, o que você vai dizer? Você está pronto para pregar o Evangelho? Eu temo que muitos de nós não estão. Porque não estão lendo a Bíblia. Não estão estudando as Escrituras. Não estão orando com fidelidade, com sinceridade, dizendo, Deus, me ajuda a compreender a Tua palavra. Eu conheço relatos de crentes do passado que choravam para o pastor, em prantos, chorando copiosamente. Eu lembro de uma história dessa, uma senhora foi para o pastor, chorando copiosamente, dizendo, pastor, o que é que eu faço? Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. E ela chorava por isso. Os crentes de hoje nem a Bíblia leem. Os crentes de hoje têm dificuldade de fazer o básico, que é separar um tempo todos os dias, todas as manhãs, para ler a Bíblia e orar. Como é que a gente vai estar de prontidão para pregar o Evangelho se o básico a gente não está conseguindo fazer? Ler a Bíblia. Meus irmãos, nós deveríamos nos envergonhar por não conseguirmos ler a Bíblia. Isso é um retrocesso muito grande. Não conseguir ler a Bíblia. O crente não conseguir ler a Bíblia é uma vergonha. Nós deveríamos ficar envergonhados. Principalmente diante do nosso Deus. Deus, está aqui a Tua palavra.
Tua palavra é rica, tua palavra é pura. Certo pregador puritano dizia: até o pó da tua palavra é ouro. Mas eu não consigo, Senhor. Eu não consigo ler a Bíblia. A razão da nossa ruína espiritual é porque nós estamos abandonando a Escritura. Essa é a razão da sua ruína espiritual. Você quer se restaurar espiritualmente? Volte a ler a Bíblia. Volte a ler a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Ah, mas eu não entendo. O Espírito Santo, ele tem uma atividade na vida do crente que é o dom da iluminação. Você lê uma passagem, você não entender, você ora: Espírito Santo de Deus, eu não estou entendendo. Ilumina a minha mente para compreender a tua palavra. O Espírito Santo vai iluminar e você vai compreender aquilo que antes você não estava compreendendo. Então, irmãos, para nós estarmos de prontidão para pregar a palavra, nós temos que ler a Bíblia primeiro. E tem muito crente que nem consegue fazer isso. Eu não digo isso para envergonhar você. Não apenas. Mas eu digo isso para chacoalhar você. Como é que eu sou crente e eu não leio a Bíblia? Você tem que chegar... Você mesmo tem que chegar a essa reflexão. Meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Como é que eu sou crente e nem a Bíblia eu consigo ler? O que está acontecendo? Eu não sou doido. Eu não sou retardado. Eu não sou cego. Eu não tenho nenhuma demência. Mas eu não leio a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu digo que eu sou crente, mas eu não consigo ler a tua palavra. A gente precisa fazer essa reflexão para as coisas começarem a dar certo na nossa vida, espiritualmente falando. Então Paulo diz que estava pronto a pregar o evangelho na cidade de Roma. Essa rica cidade, a capital do império. E essa é uma segunda reação que eu acredito que o evangelho faz na vida do crente. O crente de verdade, ele está sempre pronto para anunciar Jesus aos perdidos. O crente de verdade está sempre pronto para pregar o evangelho da salvação. Paulo sempre esteve pronto para pregar. É impressionante. Você lê os escritos bíblicos que falam sobre Paulo, não tinha tempo ruim para o apóstolo. Ele estava sempre pronto para pregar. O livro de Atos, por exemplo, nos mostra que o apóstolo Paulo pregou quando ele estava em liberdade. Quando ele estava em liberdade, ele estava de cidade em cidade, viajando. Ora ele viajava com Barnabé, ora ele viajava com Silas, ora ele viajava com Timóteo. Mas ele viajava de uma cidade para outra, sempre para fazer a mesma coisa. O quê? Pregar o evangelho. Aí pegaram Paulo e prenderam. Prenderam Paulo. E sabe o que é que Paulo fez dentro da prisão, dentro da cadeia? Ele pregou o evangelho. Ele estava sempre pronto para pregar. Se ele via uma sinagoga de judeus, ele pregava. Se colocasse ele diante de uma corte real, de gente importante como o rei Agripa, ele foi colocado diante do rei Agripa. Sabe o que ele fez diante de Agripa? Ele pregou o evangelho para Agripa. Não tinha tempo ruim para Paulo. Ele pregava de casa em casa. Ele pregava nas praças. Ele pregava quando ele estava em pobreza, com dificuldade financeira. Ele ia fazer tendas. Mas ele fazia tendas em um determinado horário. E no outro determinado horário ele estava ou na praça, ou na sinagoga, ou na casa de um irmão, fazendo sabe o quê? Pregando a palavra de Deus. Quando chegava donativos, ele viajava, como ele viajou, por exemplo, para Jerusalém, com donativos de outras igrejas. Mas ele chegou em Jerusalém, sabe o que foi que ele fez, além de dar o donativo? Ele pregou. Paulo estava o tempo todo pregando. Em 1 Coríntios 9,16, ele diz assim: ai de mim, se não pregar o evangelho. Ele tinha essa responsabilidade, essa prontidão. Pregar o evangelho era a sua paixão.
Pregar o evangelho era o maior investimento da sua vida. Em Atos 20 e 24, ele manda chamar os presbíteros da igreja em um discurso de despedida para os presbíteros lá da cidade de Éfeso. E olha o que ele fala, Atos 20 e 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele tinha a pregação do evangelho como a meta da sua vida. E ele estava sempre pronto. Porque é somente pela pregação do evangelho que a história natural do homem passa a ser uma história sobrenatural também. E Paulo sabia disso. É somente pela pregação que o mundo do homem passa a ser o mundo de Deus. Somente pela pregação. O sobrenatural, o mundo de Deus só acontece na vida de um pecador se a pregação do evangelho for anunciada ao seu coração. Do mesmo jeito de Paulo, irmãos, nós devemos estar sempre prontos para pregar o evangelho. Nós podemos pregar o evangelho em situações mais adversas. Nós devemos estar prontos, porque em um velório nós poderemos ter que pregar o evangelho. Os momentos mais difíceis da minha vida foi quando a minha mãe morreu. Eu acho que eu nunca falei isso aqui para os irmãos. Quando a minha mãe morreu, fizeram um velório, minha família toda descrente, queriam fazer missa lá. Eu digo não, porque a minha mãe, ela pouco tempo antes quando estava perto de ela morrer, ela se converteu. Ela tinha se convertido a Jesus Cristo. Ela estava indo para a igreja, de cadeira de roda, mas ela estava indo. Nesse tempo só era crente meu cunhado, a minha mãe, tinha acabado de se converter, eu e a minha irmã, esposa do meu cunhado. E aí as minhas outras irmãs queriam fazer missa. Não vai fazer. Não vai fazer porque ela é crente. Ela morreu crente no Senhor Jesus. Aí as minhas irmãs ficaram perguntando assim, cadê o pastor? Meu pastor não tinha ido. Teve problemas pessoal, não conseguiu chegar. E agora? Porque o padre está ali, é só a gente ligar para o padre que o padre vem. Eu disse, não, pois eu prego. Não seja por isso. E foi o meu primeiro sermão, sabia? Meu primeiro sermão foi diante do caixão da minha mãe. E eu preguei para a irmã descrente, para tio descrente, para tia descrente. Tinha tanto descrente nesse velório. E eu preguei o evangelho para eles. Porque a gente tem que estar pronto. O velório pode ser uma oportunidade de nós pregarmos o evangelho, amém? Um hospital, um ente querido que está doente, pode ser que esteja com câncer, pode ser que sejam os seus últimos dias na terra, pode ser que o médico tenha dito para a família, olha, ele só tem 3 meses de vida. Parente amado, está lá no hospital, só falta 3 meses de vida, ele vai partir. Todo hospital nos dá o direito de visitarmos os nossos enfermos, é ou não é verdade? Se esse ente querido for descrente, eu tenho pelo menos uma oportunidade todo dia de ir lá e pregar o evangelho para ele. Se for meu irmão, eu amo você. Eu estou aqui para falar de Jesus. Eu quero ler a Bíblia para você ver como o evangelho é maravilhoso. Esse evangelho transformou a minha vida e você compartilha essa riqueza para aquela pessoa. A gente tem que estar pronto, irmãos. O que não nos falta são as oportunidades. Um presídio pode acontecer. Um parente nosso se envolver com coisa errada, fazer uma besteira, tirar a vida de alguém, tentar assaltar alguém e ser preso. Está lá, presidiário.
Os presídios nos permitem visitar os nossos presos na cadeia. Não é verdade? A nossa tendência é o quê? Não, não vou não. Eu tenho vergonha. Não tenho vergonha de pecar. Mas vergonha de entrar num presídio, eu tenho vergonha. Eu não posso pregar não, eu tenho vergonha. Devia ter vergonha de pecar. Não de pregar o evangelho. Então tem um ente seu preso, vá visitar. Que oportunidade. Ele está lá sem ter nada para fazer. Com medo. Os outros presos fazerem alguma coisa com ele. Prega o evangelho. Bichinho, tu está aí, sabe por quê? Porque tu fez coisa errada na tua vida. Mas olha, Deus tem uma oportunidade para você. Tudo pode mudar. E você prega o evangelho, fala de Jesus, fala do pecado, fala da salvação. Prega o evangelho. Os orfanatos, crianças abandonadas, pré-adolescentes, adolescentes, dentro dos orfanatos, nunca conheceram um pai, nunca conheceram uma mãe. Vá lá. Olha, eu vim aqui visitar você. Por quê? Eu nem lhe conheço. Por que você está me visitando? Porque eu quero falar de uma riqueza maravilhosa para a sua vida. Quem é você? Não importa quem eu sou. O importante é você saber dessa riqueza. Essa riqueza se chama Jesus Cristo. Por que a gente não faz isso? Os velhinhos nos asilos. Uma multidão de velhinhos abandonados. Os filhos, quando viram os pais, quando alguns filhos malignos de coração, quando eles veem os seus pais que não servem mais nada, enquanto trabalhar era uma bênção, né? Quando o pai ainda tinha saúde, tinha aposentadoria ali, o cartão, brigava pelo cartão do velho. Aí o velho está dando trabalho, não tá mais servindo, aí pega o velho e joga dentro do asilo. Você não tem noção o que tem de velhinho abandonado nos asilos. Sabe o que eles estão fazendo lá? Estão fazendo nada. Estão ali se sentindo as piores pessoas do mundo, rejeitados pelos seus próprios filhos. Aí você chega lá. Oi, seu Zé, tudo bom? Tudo bom, meu filho. Quem é você? Olha, eu vim aqui falar de Jesus para você. Eu vim aqui dizer que sua vida pode ter sido difícil, mas Jesus ama o Senhor. E você abre a Bíblia, lê a Bíblia para Ele, ora com Ele e vai embora. O Evangelho vai fazer o resto. Mas por que a gente não está fazendo isso, igreja? Por que a gente não está pronto? Me diga aí. Será que é falta de autoridade espiritual? Será que é porque nós estamos em pecado? Será que é por causa dos nossos vícios no pecado que nós não temos autoridade, prontidão para pregar? Se é esse o caso, se arrependa. Busca o Senhor. Deus, eu não tenho pregado porque eu estou em pecado. Daqui o meu pecado, Deus. Me ajuda, me dá da tua graça. Eu não estou conseguindo saber lidar com esse pecado, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é poderoso. Se o Senhor abençoar a minha vida, esse pecado vai ser resolvido. Senhor, me ajuda. Eu quero estar pronto para pregar a tua palavra, mas a gente não faz. A gente não busca a graça de Deus. Nunca estaremos prontos se não buscarmos a graça do Senhor para as nossas vidas. Esteja pronto, igreja. O dia se aproxima. Vem como um relâmpago, como um piscar de olhos. E quando esse dia chegar, as oportunidades não existirão mais. Prega o Evangelho na universidade. Uma coisa que eu acho engraçado é que hoje na universidade você pode se falar sobre tudo. Você fala exatamente sobre o que você quiser na universidade. Se fala sobre tudo, então pregue o Evangelho. Fale de Jesus. Eles não têm coragem de dizer todo tipo de loucura, de bizarrice. Pregue o Evangelho na universidade. Como eu falei, o que não nos falta são as oportunidades. É só estarmos de prontidão, pregar o Evangelho
Disse certo pregador, é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrou pão para matar a sua fome. Pregar o evangelho é um mendigo contando a outro mendigo onde ele encontrou pão para matar a sua fome. Isso é pregar o evangelho. O reformador escocês John Knox, com seu coração sempre pronto para pregar o evangelho, certa vez ele se aproximou de um lago lá da Escócia, se ajoelhou e orou a Deus dizendo assim: dá-me a Escócia para Cristo, senão morrerei. Dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morrerei. Deus atendeu a oração de John Knox. E Deus usou John Knox para que muitos escoceses se rendessem aos pés de Jesus. Mas essa é uma oração de um homem que estava pronto. Senhor, eu estou pronto. Me dê as oportunidades que eu não vou desperdiçar. E assim Deus o fez. Às vezes a gente fica lamentando que tem parente nosso que não quer saber nada de Jesus, mas você não quer saber nada de Jesus? Começa por aí. Ah, porque meu filho não vem para a igreja, mas você vem para a igreja só para bater o cartão, só para bater o ponto. Como é a sua vida fora da igreja? Não lê a Bíblia, não ora, não prega o evangelho. Não tem um compromisso verdadeiro com Cristo. Começa por aí. Agora esteja pronto, prepare-se para pregar o evangelho. Como você não vai ver que Deus vai usar você para salvar os parentes da sua casa. Mas para ser importante para o outro, tem que ser importante para nós também. Eles têm que ver interesse da nossa parte por Cristo. E essa prontidão de anunciar o evangelho que mostra o nosso interesse. Então o crente ele tem que estar sempre pronto para pregar. Isso é um ponto que precisa ser resolvido na nossa vida também. Por que eu não estou pronto para pregar? Terceiro e último lugar, a coragem para pregar o evangelho. Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho. O teólogo F.F. Bruce fala que a expressão não me envergonho do evangelho quer dizer que Paulo se gloria no evangelho e se considera em alta honra poder proclamar. Mas por que era necessário ter coragem para pregar o evangelho ali no século I? Alguns pontos que eu quero levantar aqui. Por que tinha que ter coragem? Quando Paulo diz assim, eu não me envergonho, ele está dizendo assim, eu não tenho medo, eu prego mesmo. Eu tenho coragem de pregar. Mas por que precisava ter coragem? Eu vou levantar alguns pontos aqui. Primeiro, porque o evangelho era identificado com um homem que ele era um carpinteiro judeu. E esse carpinteiro judeu foi crucificado. Imagine você chegar no século I, uma cultura completamente idólatra, adorando a todo um panteão de deuses, deuses que se demonstravam belos, esplendorosos, poderosos. E você chega para essa geração e diz assim, olha, quem é o verdadeiro Deus que pode salvar vocês? Só Ele pode te salvar. É um judeu, carpinteiro, que foi crucificado por nós. Meu irmão, tinha que ter muita coragem de pregar essa mensagem. Porque com certeza seria ridicularizado, zombado, maltratado. Aí Paulo diz, eu não quero nem saber, eu prego mesmo. Eu prego a Cristo, o poder de Deus. Sabe por que tinha que ter coragem de pregar? Porque naquela época, como ainda hoje, os sábios do mundo nutriam desprezo pelo evangelho. Inclusive Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 1. Depois você lê em casa. Os sábios entendidos daquela época nutriam desprezo pelo evangelho. Pregar o evangelho era ser desprezado. Mas Paulo diz, eu prego.
Vão te desprezar. Os sábios, os entendidos, os cultos da nossa época vão te ridicularizar. Mesmo assim eu pregarei. E ele pregou. Outra razão. Precisava de coragem para pregar o Evangelho, porque o Evangelho era centralizado na cruz de Cristo. E era visto com zombaria, tanto pelos judeus como pelos gentios. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1:23, para os gregos a cruz é loucura, e para os gentios é um escândalo. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas eu prego. Mesmo assim eu vou pregar. Sempre que o Evangelho é pregado com fidelidade, ele gera oposição, desprezo, escárnio. Se você quer ser um pastor, saiba disso. Pastores fiéis, que pregam genuinamente o Evangelho, precisam estar preparados para receberem oposição, desprezo e o escárnio. Porque os homens ímpios deste mundo não suportam a pregação do Evangelho da cruz de nosso Senhor. Não existe pregador fiel sem oposição, sem perseguição. O mundo se revolta quando ele escuta a pregação do Evangelho. Então, se tem alguém aqui querendo ser pastor, saiba, pregar o Evangelho do Senhor Jesus é passar por perseguição. Paulo diz que a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos poderosos. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos entendidos. E aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21. Hoje, a impopularidade de um Cristo crucificado também tem levado muitos pregadores a apresentar uma mensagem mais ao gosto dos incrédulos. Tem muito pastor hoje que tem visto que a pregação do Cristo crucificado é impopular. As pessoas não querem ouvir sobre isso. As pessoas querem ouvir sobre o homem ter glória, o homem ter poder, o homem ser importante. Se você prega a cruz de Cristo, você se torna impopular. E tem muito pregador que está deixando de lado a Bíblia para pregar o que os incrédulos gostam de ouvir. Mas nós não devemos fazer isso. Pregar o Evangelho precisa de coragem, porque pelo Evangelho Paulo já havia enfrentado muitas dificuldades. Você já leu os escritos de Paulo, ou os escritos sobre Paulo na Bíblia, você vê as dificuldades que Paulo passou. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado pelos seus em Jerusalém, ele foi apedrejado em Listra. Paulo foi açoitado na cidade de Filipos. Ele foi expulso a pedradas na cidade de Tessalônica. Foi perseguido em Bereia. Foi chamado de tagarela em Atenas. Foi visto como um impostor na cidade de Corinto. E sabe por que ele passou por tudo isso? Porque onde ele andava, ele pregava o Evangelho. E assim ele enfrentou lutas, perseguições. Só Deus para socorrer o apóstolo Paulo nas suas dificuldades. Por causa desse Evangelho ainda enfrentaria outras prisões e enfrentou. E por causa desse Evangelho que ele escreveu aos Romanos, ele termina a sua vida leproso, numa cela suja, decapitado, na cidade de Roma. Para enfrentar tudo isso, precisa de coragem. Quando Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, ele está dizendo, eu não me intimido. Eu tenho coragem de pregar, não me calarei. Nunca me calarão. Onde eu estiver, eu vou pregar. E assim ele fez. Ele pregou para ricos, para pobres, para reis, para sábios, para ignorantes, para mulheres, para homens, para crianças. Paulo pregou o Evangelho por onde ele passou. O crente de verdade, ele tem coragem para pregar
o evangelho. Vão zombar, vão perseguir, vão maltratar. Ora, mas fizeram isso com o nosso Salvador. O próprio Jesus disse, olha, se fizeram isso a mim, o que é que vocês acham que eles irão fazer com vocês, que são meus discípulos? Quem quer viver e pregar o evangelho tem que se preparar para a perseguição. Como é possível enfrentar todo um sistema de oposição, escárnio, perseguição e até mesmo a morte? O evangelho provoca bravura no coração do crente. A igreja é o povo mais perseguido da história. E mesmo assim, a sua mensagem permanece rugindo como um leão. Mesmo sendo o povo mais perseguido da história. E eu quero concluir perguntando como isso é possível. É possível porque a graça de Deus faz com que o evangelho cause no coração do crente, número um senso de dívida, onde temos a obrigação de pregar o evangelho. Número 2, um senso de prontidão. O evangelho faz com que o crente esteja sempre preparado para pregar. E número 3, um senso de coragem. O evangelho faz com que o crente tenha coragem para pregar, mesmo diante de grande perseguição e sofrimento. No século I, bem falou Tertuliano de Cartago, analisando como a igreja estava sendo perseguida. Tertuliano escreveu: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja, a sementeira para fazer brotar novos cristãos. Quanto mais a igreja era perseguida por causa de Jesus, mais chamava a atenção dos incrédulos. E os incrédulos ficavam perguntando: quem é essa gente? Como é que elas conseguem morrer por esse homem chamado Jesus? Muitos crentes no século I, eles eram levados para as arenas e eles eram devorados por animais selvagens. Historiadores falam que eles faziam círculos. No primeiro círculo ficavam os pais. Enquanto o leão não vinha, os pais faziam um círculo. Dentro desse círculo maior tinha outro círculo. As esposas, as mães faziam um segundo círculo. E no meio desse círculo de pais e mães de mãos dadas, ficavam os filhos. E o leão vinha, eles deixavam o leão com fome vários dias de propósito, e o leão vinha e começava a devorar primeiro os pais, depois as mães, depois os filhos. Mas os historiadores dizem que eles morriam cantando louvores a Jesus. Aos incrédulos, olhavam isso e diziam: quem é essa gente? E quem é esse Jesus que eles estão cantando? E acabavam se convertendo a Jesus também. Meu irmão, seu maior investimento é em Cristo. Deus te chamou das trevas para você trabalhar para Ele. Ele vai prestar contas com você. Se você for negligente, você terá que se apresentar diante de Jesus. Pode ter certeza disso. Levante-se para pregar o Evangelho. Tenha esse senso, esse peso em seu coração. Você é devedor. Esteja pronto para pregar o Evangelho. Tenha coragem. A graça de Deus vai estar sobre a sua igreja. Sempre esteve. Não vai falhar agora. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelas verdades no livro de Romanos. Estamos só começando e sabemos que muitas outras verdades o Senhor tem reservado para nós, os que tememos ao Senhor, enquanto estudamos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelas exortações. Obrigado a Deus por chacoalhar a nossa vida e mostrar o que o Senhor espera do Teu povo. Ó Deus, nos perdoe
por estarmos falhando. E ajuda-nos, Deus, a consagrarmos a nossa vida ao Senhor. O Senhor está nos dando essa oportunidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.